Fala galera, vou fazer aqui um resumo, tá? Do dia de hoje e dar uma preparada aí pro dia de amanhã, tá? Tudo na mesma base aí. Tentar ser o mais rápido e breve possível, tá certo? Galera, vamos começar aqui pelo índice, um gráficozinho de 5 minutos, tá? Essa aqui foi a base da nossa análise aí pro dia de hoje, tá certo? Ó, a expectativa era que ele viesse trabalhar e buscar os alvos, né? 121, 160%, tá certo? Vamos colocar aqui uma linha aqui no 121, ó. A gente consegue observar que ele quase testou lá o alvo de 121 conforme passado, né? Na análise feita ontem, tá certo, galera? O índice, ele não foi assim, embora ele teve um dia altista, ele não foi um dia tendencioso aí com bastante oportunidade, tá certo? A gente tivemos aqui uma abertura de gap de baixa, exatamente na nossa zona marcada, né? Vou apagar aqui os rabiscos aqui feito durante o dia, que é exatamente aqui em 117, 190 mil, né? Tá 188, é essa mesma região aí. Então, esse gap baixista, né? Mostrou pra gente um volume logo na abertura de queda, mas para dar continuidade e a gente trabalhar na continuidade da venda, era necessário que o preço perdesse, né? Essa short de alta aqui, ó, que a gente vai até esticar ela aqui, que você vai observar como que ela teve resultado aí no dia de hoje, tá certo? Ó, tava dessa maneira aí. Então, teve abertura, 5, 10 minutos iniciais do dia do pregão de hoje. Foi um movimento de queda, né? Ele caiu, ó, quase 400 pontos. Chegou na nossa zona de compra, uma zona de negociar. É óbvio que aqui a gente aguardávamos pela compra, né? Mesmo com esse gap de baixa, porque ele estava acima da nossa região. A venda seria abaixo. Então, não existiria hipótese alguma oportunidade de venda acima desta região. Lá no nosso gráfico de 2 minutos, ele surgiu aqui uma boa oportunidade, né? Olha que interessante. Ó, tá? Ele surgiu uma boa oportunidade, ó. O preço, né? Ele veio testar a zona de Fibo, né? Ó, ele veio testar aqui, ó. Tá vendo? Ele abriu no 61%, teve aí um belo de uma operação aí de abertura até os 50%, pagando aí seus 230 pontos. Chegou na zona de 50, você só continuaria na venda abaixo. Acima não daria para vender porque era zona de fato compradora. Tá vendo aqui, ó? Que a FIBO, galera, nada mais e nada menos do que a mínima do dia anterior e a máxima do dia anterior, tá certo? Então ele teve aqui uma oportunidade de compra, ó. Ele tocou aqui, já bateu voltando. Quem conseguiu adquirir a compra com o objetivo lá na máxima, né, que era o único topo, conseguiu, e o objetivo final era a região lá da máxima, em 118,230, que era onde estava marcado, e o preço de fato testou lá, tá certo? Ele não foi direto, isso nunca, quase nunca acontece, é difícil, ele tem as suas ondulações, mas ele buscou o alvo, tá? O interessante da nossa continuidade da compra foi logo após essa consolidação que teve aqui, ó, tá, galera? Eu não consegui participar da compra porque eu estava posicionado no dólar e vou mostrar lá onde foi os pontos de compra ou de venda do dólar, tá? Então o preço, ele testou aqui a nossa zona de fundo, né? Ó, nosso suporte, que é essa linha amarela. Ele fez aqui uma correção, testou a máxima e consolidou aqui dentro, ó. Então aqui dentro, galera, a gente estávamos falando que não tinha condições de estar operando aqui dentro, tá certo? Ó, não teria condições de operar aqui dentro. A venda, de fato, ela ia criar um volume apenas abaixo da mínima, né? A gente tinha essa visibilidade conforme o gap de baixa, que o preço poderia fazer o movimento aqui de queda, fez essa primeira correção e dá continuidade de queda. Então, para nós, esse início aqui não era interessante negociar a venda, tá? Ele seria interessante abaixo dessa linha verde,
que era uma tendência de alta diária, tá certo? E aí a gente teria como primeiro objetivo a perca do suporte, né, para testar a short de alta aqui, ó, que é essa LTA aqui que tá vindo aqui embaixo, tá certo, galera? Então a gente teria aqui uma posição de negociação daqui para baixo, beleza? Aí, se caso isso acontecesse, ele ia continuar a cair e a gente ia ter novos gatilhos e novas regiões aí para dar continuidade. Mas aqui dentro não era interessante negociar, então ficou no lenga-lenga lascado, né? E aí acabamos identificando que a compra viria acima da máxima, tá? Que a compra viria acima da máxima do dia, porque a gente detectou essa acumulação. De fato, ele rompeu, voltou, armou um pivôzinho de alta, porque ele renovou a máxima, e aqui ele deixou um stop técnico. Aqui foi um ponto bacana de compra. Compra para rompimento de máxima, tendo como objetivo a continuidade do movimento, que era a resistência lá em cima, demarcada em vermelho, né? Em 118.230. O preço foi lá direto? Não, não foi, mas ele pagou aqui uma compra interessante, ó. Tá? Ele pagou aqui o primeiro movimento, e daí para frente o mercado começou essa loucura que está na tela. E deu a abertura de mercado, o preço caiu, tá? Não posicionamos venda, não posicionamos venda. O que que a gente fez? O que que a gente fez aqui? Tivemos essa oportunidade de compra que provavelmente, no meu ponto de vista, foi a melhor compra do dia, tá? Que foi esse gatilho aqui, ó. Tá? Quem estava na sala lá conseguiu ó, ver, né? Foi esse gatilho, foi o ponto de compra, o stop estava curto dentro do padrão operacional financeiramente, e aí pagou muito, muito top. Então foi uma compra, embora o mercado assim, poucas oportunidades, mas teve oportunidade muito, muito interessante, tá certo? Por que dessa compra, galera? Vamos lá. Em vista, ó, do dia anterior, a gente já imaginava um movimento altista, tá certo? Então, galera, vocês têm que entender isso daí, tá? O preço, ele teve o último fundo e o preço teve o último topo. Então, se ele amanheceu com o gap de baixa, ele vai vir testar esse fundo anterior. Só que para testar o fundo anterior, ele teria que perder esse suporte de 50% do dia anterior. Ele segurou. Então, ele criou um volume de compra na zona compradora, que nada mais nada é do que o seu 60, 50 e 38% de FIBO do dia anterior. Então, olha como é que ele trabalhou exatamente na zona de 50%. Então, aqui ele já mostrou que teria interesse comprador, tá? Fez o movimento, tudo bem, deu aquele lenga-lenga, pagou, renovou máxima diária e ele vai fazer uma correção para buscar o topo anterior. Esse é o objetivo. Quando ele fez abertura de mercado lá fora, fez todo esse movimento de queda, a gente aguardou de fato por um gatilho comprador, que foi exatamente esse daqui, ó. Se você puxar, ele já estaria respeitando, ó, os 61% do dia anterior e os 50%. Então, é uma zona compradora com gatilho, tudo ficou muito lindo e claro de se negociar. Como ele fez um movimento de renovação de topo, tá, galera? Durante o dia, né, durante o mercado, ó, ele renovou aqui o topo, ó, tá vendo? Ele renovou o topo, né? Ele foi lá em cima. Então, a gente conseguiu aí ter uma base de Fibonacci, que era o quê? A mínima do dia na máxima do movimento. Isso aqui é uma micro tendência dentro de uma macro tendência, né? É um movimento dentro do outro. E você vai observar que o preço ele desceu, todo o movimento de venda, ela continuaria abaixo dos 38%. O que que o preço fez, ó? Ele não teve força. Olha lá. Olha onde veio o gatilho. Tá certo, galera? Isso é uma explicação bem simples. Esse tipo de movimento acontece diariamente. Então aqui foi uma puta de uma compra, pegamos na. Como estamos operando pelo Zoom, caiu a primeira, abrimos a segunda, foi na terceira, bem no início, deu essa entrada aí, então quem estava lá conseguiu observar. Antes dela, a outra compra foi aqui, tá certo? Eu não participei da compra porque eu já estava posicionado no dólar. E vamos lá para o dólar dar uma olhadinha lá, para explicar aí aonde foi que a gente, né, negociamos aí durante o dia. Olha lá. Mesmo padrão de análise, tá? Não muda. O dólar, ele ficou consolidado aí dentro das nossas regiões, tá certo? Isso daqui, ó, a mesma coisa, suporte e resistência 50%, né? A FIBO
tá certo? Pelo movimento determinado em baixa, ela existe, tá? Ela existe, ó. Então, o que que eu acreditei? O que que eu acreditei? O mercado, ele fez o gap altista, tá? Ele fez o gap altista. Então, se ele tivesse que continuar a subir, né, ele teria que corrigir no 50% para poder criar volume para rompimento, tá? Lembrando que isso aqui é um padrão, o gap aparentemente é como se fosse um movimento comprador, tá certo? E aí você tem isso em vista, você vai acreditar que o movimento fez isso aqui, ó. Ele subiu lá em cima, então ele teria que corrigir até aqui para fazer o rompimento da continuidade, tá certo? Então aqui seria os principais pontos. O que que a gente observamos dentro do mercado? Galera, é o seguinte, eu vou apagar aqui, tá? Essa linha e essa linha. Olha que interessante o dólar. Então a gente conseguiu ter todo o movimento de alta. Esperamos por uma falha de topo. Vou lá por 2 minutos. 1 minuto. Esperamos por uma falha de topo para a gente conseguir vender lá no ponto de resistência, tá? Ó. Então aqui ficou mais claro de você identificar. O preço ele tinha uma linha de tendência altista durante o dia, né? O mercado. Ele fez o gap altista, deu continuidade, porém não vai subir 1.000 pontos direto. Ele precisa corrigir para dar continuidade. Então a gente queria scalpear a venda porque não conseguimos pegar o início aí, né, da compra, tá certo, galera? Não conseguimos pegar o início da compra. Então bateu no ponto de resistência, a gente compraria só do ponto da resistência para cima, né? Com padrão comprador, aí a gente negociaria aí compra, né, para o próximo movimento. Como isso não ocorreu, a gente acreditamos aí numa falha de topo, tá? Então ele fez aqui uma renovação de topo, ó, fez aqui um pivô, né? Rompeu, não teve força para testar a resistência, voltou a perder no fundo, tá certo? Então aqui a gente teve um suporte, tá? Exatamente aí a gente teve um suporte. Ele testou novamente lá, eu não consegui negociar a compra, tá certo, galera? Não consegui negociar a compra porque para mim não estava sendo válido aí no meu ponto de vista. O que que eu queria? Comprar acima do 100%, para me ter gatilhos e novos movimentos desde o início. Isso aconteceu? Não aconteceu. Ele perdeu a linha de tendência do dia, tá? Quando ele perdeu, a gente sabia desse suporte. Ele perdeu aqui, ponto de scalp. A gente já estava de olho nisso. Scalpeamos? Não scalpeamos. Esperamos uma próxima oportunidade. Ele testou o suporte. Se ele testar o suporte e romper, a gente tem a mínima do dia como alvo. Essa era a visibilidade. Porque aqui embaixo está o 50%, tendo em vista o gap altista, a correção para voltar para a tendência altista. Então, nós estaríamos operando a correção, tá certo? A correção. O que aconteceu? O mercado quebrou. Ele perdeu aqui, respeitou a resistência, deixou um novo topo, né? E aí, daí para frente, a gente passamos a negociar e acreditar na venda, tá certo, galera? Aí foi aonde a gente fizemos aí alguns scalp, fizemos aí alguns scalp no dólar. Olha o caralho. Peraí. Aí, ó. Fizemos aqui alguns scalp no dólar, visando a nossa zona de negociação, tá? Qual foi aí o gatilho que a gente negociamos, ó? Ó, quando ele perde o suporte, quando ele perde o suporte, ele já fez um padrãozinho para scalp, tá certo? Que foi o primeiro aqui, ó. Além da perca da LTA, ele teve aqui uma barrinha ignorada e rompeu o suporte logo na sequência. Então, quando ele perde o suporte, eu só aguardei por um pivô, tá? Por um pivôzinho para o mercado da nossa venda. Só que a diferença foi que ele começou a dar gatilho e ficou consolidado. Então a gente começou a escalpear. Começamos a escalpear porque deixou um stop técnico aqui na zona de 53 mil, de 5.300, né?
De 5.300. Até tem aqui a marcação, tá até aí ainda. Ó. Quer ver? Peraí. Ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? A linha tá aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Quando ele criou esse suporte, né? Pelo fato de ele ter rompido aqui o fundo anterior, ó. Ele ter rompido aqui esse fundo, né? Ele perde. Ele entrou um volume de venda exatamente 5.300, galera. Não tem outra visibilidade, ó. Olha aí. Tá vendo aqui, ó? Aqui foi o início do volume, ó. Em 5.300. Então aqui atuou o vendedor. Opa, aqui é um suporte, porque aqui tem gente vendendo, tem gente querendo derrubar o mercado. Então aqui é um suporte aonde não pode passar, porque ali está a força vendedora. Então, ali começa o movimento de venda. Então foi exatamente aí que a gente começou a fazer scalp próximo aos 5.300, devido ao stop ficar curto. Então fizemos 4 scalp aí rápido, pagando 3 pontos e meio, 4 pontos, 4 pontos e meio, tá? Isso porque a gente tinha como alvo esse movimento aqui embaixo, ó. Então observa que ele ficou consolidado, ó, tá? E aqui foi um dos gatilhos principal, ó. Tá vendo aí, ó? Foi um dos gatilhos principal. Compra a gente só ia ter acima dessa zona, né? Só ia ter acima dessa zona com pivô de continuidade. Aí teria um padrão comprador. Caso ao contrário, ia acontecer o que aconteceu aqui, ó. Um pequeno rompimento, ó, né? Porque ele testou aqui o suporte. Quem comprou aqui embaixo no suporte, perfeito, né? Porque é uma zona na qual a galera que vendeu vai desfazer de posição. É zona de suporte, é zona compradora. Você tendo em vista aquela análise do dia anterior, que o gap de alta testou a resistência, ele vai voltar nos 50% para fazer isso daqui, o melhor ponto de compra foi aqui, certo? Ele subiu, chegou na zona que o preço já vinha defendendo desde lá de trás, ele sentiu. Então é válido você voltar para o scalp com stop curto. Por quê? Porque todo scalp de venda, o seu alvo principal está lá embaixo. E o seu stop está simples. Se você vendeu, ó, em qualquer ponto, deixa eu só aumentar aqui, ó. Se você vendeu em qualquer ponto próximo ao seu stop técnico, né, você começa a ter uma base de stop curto. Tá certo, galera? Você começa a ter um scalp curto. Então, se você está vendendo próximo, você consegue diminuir o seu stop o máximo possível, né? A galera fala que não dá para operar stop de 3 pontos, é muito pouco, 2 pontos, é muito pouco. Não, dá sim, é só você ter essa base. Então, quanto mais próximo você vender da zona protegida, melhor. Todo gatilho é válido, ó. Essa venda aqui, por exemplo, ó, você vendeu aqui, seu stop está aqui. Qual que é o objetivo? Está lá embaixo, tá certo? Esse movimento aqui, ó, de venda aqui, ó, vendeu aqui, seu stop está aqui, seu alvo está lá embaixo. Olha o risco retorno. Ele violinou, voltou. Você vendeu aqui, seu stop está aqui, o seu alvo está lá embaixo. Então o risco retorno ele é muito favorável. Então foi exatamente essas opções aí que a gente teve de venda no dólar. Esse foi os nossos scalp, essa foi as nossas regiões e aí tá os pontos das nossas marcações, tá certo? Essa é a mesma base que a gente vai carregar, tá, para o dia de amanhã. Não muda, tá? Não muda, ó. Vou colocar aqui o gráfico de 60 minutos, porque fica fácil, mais fácil aí para a gente trabalhar a marcação. Ó, deixa eu limpar aqui bem rápido. Vou pegar o meu suporte de ontem, vou colocar na mínima de hoje. A minha resistência vai continuar lá no mesmo local, ó, tá? Porque está de fato lá na resistência de ontem, ó. A única coisa que eu vou fazer aqui é traçar aqui meu ponto de Fibo, para mim poder ter o meu 50%, não importa para cima ou para baixo, que eu vou apagar ela aqui, ó, tá? E eu tenho as minhas regiões para operar o dia de amanhã. Qualquer abriu para baixo, abriu para cima de 50%, a gente tem um suporte de resistência como alvo.
Tá certo, galera? E aí a gente vai fazendo a marcação conforme o mercado vai se desenvolvendo. Olha lá. Vamos trazer aqui a resistência para a máxima do dia. Depois eu ajeito, tá, galera? Certinho lá no gráfico de 1 minuto, com mais tempo. Trago o suporte. Puxa a minha Fibo. Aqui o mercado finalizou em alta, então essa Fibo de alta aqui ela é muito válida, tá certo, galera? E vou trazer aqui a minha marcação para os 50%. Válido observar que, ó, o índice, ele terminou em cima da linha de alta, tá vendo? Tá? Então a única venda que vai ter é abaixo dessa linha aí. Tá? Perdeu essa linha, a gente já tem aqui como alvo. Perdeu 50%, a gente vai para o suporte. Tá? E o dólar tá super mega consolidado aí dentro dessa região. Vamos esperar o gap de amanhã. Galera, mais uma vez, espero ter ajudado.